Olá, seja bem-vindo a mais um LEDcast aqui com uma pessoa excepcional. Você já me conhece, sou o William Freire, mais conhecido como William LED, e é uma honra trazer para vocês aqui conhecimento sobre o empreendedorismo. E olha só, quem está aqui do meu lado, ninguém mais, ninguém menos do que o Alan Gentil. E aí, Alan? Fala, pessoal! Hoje estamos aqui, nós temos um cara empreendedor nato, cara assim, nascido e criado aqui em Três Pontas, porém com uma mentalidade incrível de empreendedorismo. Vim falar hoje para a turma aí sobre empreendedorismo, né? Começando do zero e indo até o avançado. Dentro do empreendedorismo. E quem que é esse aí que tá com a gente aí? Rapaz, hoje? eu ficou meio assustado com o Covid. Com o Covid não, com o Covid. E até o cabelo cortou. Ah, não é possível. Eu tô falando pra você, ué. Mas será que ele tinha horário no barbeiro pra cortar o cabelo assim rápido? Então, eu acredito que sim, porque a network dele dentro dessa área é muito forte. E esse cara é diferenciado, eu conversei um pouquinho com ele, ele me contou um pouco da história dele lá do começo, Alan. Ele me contou também. Se você que está assistindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E ele vai contar um pouco da história dele. E ninguém mais, ninguém menos do que o famoso Tibiu. E aí, Tibiu? Famoso nome. Thiago Tibiu Barbeiro. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Alan? E aí, William, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Você está participando aqui desse LEDcast, onde a gente consegue trazer para as pessoas, né? Que às vezes quer começar a empreender, não sabe como. As pessoas que querem ter uma oportunidade, não sabe como ter essa oportunidade. E mostrar para as pessoas que tem jeito de você começar realmente do zero, como eu comecei. Pois é, Tibiu. Então, eu estive conversando com você lá e você me contou um pouco da sua história. O LEDcast hoje, todos já sabem, a maioria das pessoas já conhece o LEDcast, sabe que a intenção é trazer pessoas aqui que são empreendedoras, que começou do zero e foi o avanço ao nível máximo até agora, né? Porque ainda há mais coisas a ser alcançadas. Mas nós trazemos pessoas aqui que teve experiência de vida, ou seja, dentro do empreendedorismo, experiência de vida onde a pessoa começou do zero, sem apoio, sem ajuda, às vezes até sendo criticado, mas nunca desistiu. Você contou a sua história para mim, eu estive lá para cortar o cabelo e, cara, eu fiquei impactado com a sua história. Eu falei assim, cara, esse cara tem que contar a história dele para outras pessoas também. Entender, né? É isso, identificar, né? Identificar, pegar um pouco do que aconteceu na tua vida, na tua história, e talvez usar, assim, os degraus que você passou, as pedras no teu caminho que você passou, e essas pessoas você possa tirar dessas pessoas essas pedras no caminho e elas começarem, né? Então, o que você tem para contar pra gente aí? Isso também é muito importante pela questão do conhecimento que a gente adquire, pois as pessoas acham que a gente está onde a gente está hoje foi de ontem para hoje, né? Mas não foi. Isso aí é até engraçado, tipo, porque, assim, às vezes a pessoa vai presa, fica preso, né? Às vezes comete alguma coisa, vai preso, e é até uma brincadeira, né, que eles falam. Eles falam assim, olha, o fulano já tá solto, né? Aí vai perguntar pra ele, fala, ué, você já tá solto? Ele fala assim, tô, né? Porque não foi você que ficou 4 anos lá dentro. Pra quem tá lá dentro da cadeia, eu não quero saber como que é, não. Mas pra quem tá lá, eu acredito que é muito sofrido. Então o tempo passa devagar. No empreendedorismo é a mesma coisa, né, Tibio? O tempo não é assim, vou começar a empreender hoje, vou ficar milionário amanhã. Não é bem assim que as coisas funcionam. Exatamente, mas uma coisa é a pessoa ver a tua dor de fora. Outra coisa é você sentir a tua dor de dentro, é você ver o que você passou, é você ver todas as noites que você ficou sem dormir para você chegar onde que você chegou. Porque para quem tá de fora, é muito fácil olhar para você, Alan. Nossa, Alan, mas você chegou onde você chegou, mas faz 5 anos que eu não te vejo. Não sabe o que aconteceu eu não sei o que aconteceu nesses 5 anos. Ou às vezes eu não sei o profundo do teu coração, eu não sei o que passou na tua vida, porque eu tenho comigo que não existe régua para me medir o tamanho da tua dor. Não tem régua, porque é tua. Ela tá dentro do teu coração. Às vezes o menino que tá ali hoje com uma cadeira, ele tem um sonho, mas só para ele chegar onde que ele tá, ele já batalhou. Porque hoje a gente tem que conceber a gente mesmo. É falar, mesmo que você esteja pequeno, é você falar, eu tenho muito. Porque tem pessoas que não têm nada.
Você entendeu? E a gente pensando isso, que a gente tem muito, a gente sempre vai ter mais. E vai querer mais, né? E é por isso que é importante da gente compartilhar a nossa história. E eu até parabenizo vocês de estar fazendo esse podcast, de estar trazendo para dentro da internet, trazendo para o pessoal uma maneira fácil, sabe por quê? Às vezes a gente procura curso, a gente paga curso, mas só que uma mesa redonda dessa aqui, ela abre um leque tão grande que as pessoas não reconhecem, mas às vezes eu prefiro pagar do que adquirir esse conhecimento que está aqui gratuitamente. Acontece muito, né? Tipo, você está falando nessa parte aí, a gente está acostumado com a internet, né? E todo mundo está acostumado a ver o cara bem sucedido, acostumado a ver o cara andar de McLaren, Porsche, Land Rover. E o que acontece? O que a gente está fazendo aqui é mostrando a realidade. Porque mesmo que o cara atingiu a Porsche, ele já teve lá embaixo. Ele não começou do topo, ele começou lá de baixo. Então, começar de baixo, que é o principal, o mais importante que as pessoas têm que entender. Ninguém vai começar do terceiro andar. Então, o que acontece? Vamos cair na realidade, que é isso aqui. Vou te contar pra você como é que é. Aí você vai me contar um pouco da tua história agora. Como que foi lá no começo? Conta pra gente. Sim, foi facinho, tranquilo? E completando o que você falou da Porsche, as pessoas olham pra tua Porsche. Ela deseja a tua Porsche, mas ela não quer saber de onde que saiu a tua Porsche. E ela não quer pagar o preço, né? Que eu paguei. Exatamente. E voltando à sua pergunta da minha história, a minha história dentro do empreendedorismo foi engraçada, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade, mas aí eu já comecei como CLT. A primeira assinatura de carteira minha foi com 15 anos de idade. Mas só que naquela época aconteceu algumas coisas, aí eu saí do emprego e um dia eu fui trabalhar com o meu pai. Eu trabalhando com o meu pai de servente, de pedreiro, trabalhando com ele, ele falou assim pra mim, ó, você não, o pai, numa conversa que a gente teve, ele falou, você não tem porte para ser empregado. E naquela hora, o pai já tinha descoberto esse meu lado líder. Por quê? Aquilo ali que ele falou foi na ironia. Sim. Tipo assim, você não serve para ser empregado de ninguém, não. Você tem que mandar. Tipo assim, mas naquela hora eu ainda não entendi isso. Mas só que aí foi passando o tempo e eu tava desempregado. Aí na festa do Padre Vitor, eu comprei uma navalha. E tinha uma maquininha lá em casa. Aí eu comecei, eu mesmo fazer meu pezinho, cortar meu cabelo. Comecei a cortar o cabelo dos meus irmãos lá. Aí um certo dia eu tinha saído do meu emprego e minha mãe ofereceu um curso pra mim. Ela falou, você não quer fazer um curso de cabeleireiro? Você trabalhar pra você? Eu falei, quero. Eu vou fazer. Tanto que quando eu entrei, eu falei, mas será que vai dar certo? Mas só que como ela via eu ali, cortando cabelo ali, fazendo isso, ela viu que eu gostava daquilo, mas eu mesmo não sabia que eu gostava. Mas só que ela viu uma esperança em mim. Ela enxergou uma esperança em mim. Aí eu fui lá, comecei a fazer o curso. Eu, no meio do curso, Alan, chegou, tipo assim, 2 meses, 3 meses depois do curso, a professora do curso olhou pra mim e falou assim, ó, deixa eu te falar, se você quiser cobrar pra você cortar aqui no curso, você pode cobrar. Porque eu já não tô te ensinando mais nada. E aquilo ali, eu queria crescer cada dia mais. Porque quando eu entrei com a seguinte mentalidade, eu quero ser o melhor. Eu sempre tinha isso comigo. Mas como que eu vou ser o melhor? Aí, o que eu fazia? Eu ia cortar cabelo com os melhores. Os melhores. Eu não ficava em só um barbeiro cortando cabelo. Na época nem barbeiro era, cabeleireiro. Eu não ficava só em um. Aí eu ia nos melhores. Eu ia num ali e pegava o que ele fazia. Eu ia no outro aqui e pegava o que ele fazia. E no outro, eu ia rodando. Você pegando o jeito de cada um. Exatamente. Porque tanto que o meu sonho era igualar ao preço de um que tem hoje, que o preço é bem menor que o meu. Mas olha qual que era o meu sonho. Mas só que eu tinha um sonho. E fui atrás. Aí eu querendo ser o melhor em tudo, mas só que aí eu pensei uma coisa. Falei, mas gente, para as pessoas me verem, eu tenho que ter um diferencial. Porque as pessoas têm que me enxergar de uma outra maneira para me ser o melhor. Aí eu comecei a desenhar nos cabelos. Comecei a desenhar. Aí aqueles desenhos foi dando visibilidade. Foi dando visibilidade.
Mas ali, naquele momento, eu vi que aquilo ali não me dava visibilidade, mas não me dava dinheiro. Aí que eu comecei a virar a chave. Mas só que para mim conseguir o dinheiro, eu tinha que buscar outros diferenciais. Então eu tinha que ir atrás de curso. Foi aonde que eu fui atrás do meu primeiro curso. Mas só que quando começou esse esquema de barbearia, estourar e tal, cara, não tinha nada, não tinha internet, curso na internet, não, você não comprava curso na internet, não. Você tinha que sair daqui, você tinha que ir lá para São Paulo. Foi uma época mais difícil, né? Sim, foi bem. Assim, hoje, para alguém iniciar, é fácil, né? Vamos dizer assim, ele tem um curso ali ao Online, vivo, às vezes até ao vivo ali, de um cara ministrando ali um curso ao vivo, gratuito. Às vezes você entra no YouTube ali, você consegue ver videoaulas, né, de corte de cabelo. Sim. Só que na época sua já não era assim, né? Você teve que aprender na força de vontade mesmo e na disciplina, né? Exatamente. Chegou aí pra São Paulo? Fui. Aí eu fui na cara e na coragem, nunca tinha ido pra São Paulo, não. Nunca tinha ido, eu fui na internet, na época eu acho que era o Orkut. O Orkut, eu entrei no Orkut, pesquisei o curso do Orkut, comprei o curso pelo Orkut e nem sabia onde que era. Eu não queria saber, eu falei, eu quero o melhor curso. E fui para esse curso. E quando eu cheguei nesse curso, aquilo ali você fica maravilhado, né? Nossa, o trem diferente, tal. Aí quando eu voltei, eu falei, eu quero utilizar isso aqui. Aí foi onde eu trouxe o degradê. No que eu trouxe o degradê, comecei a fazer o degradê. O degradê é um modelo de corte diferenciado hoje, né? Assim, hoje ele é bem utilizado. Não, hoje ele já é até mais popular. Virou popular, mas quando eu voltei... Era novidade. Era novidade. Até um dia, teve uma pessoa, que eu fiz um corte numa pessoa, que a pessoa me criticou e falou, que é isso? Que corte que é esse que você fez? Corte mais feio. E hoje é um dos cortes que mais usa, que é o americano, que eles falam taper fade. Esse corte aí, mas só que hoje todo mundo usa o corte. É pra gente ver que no começo, é igual o povo fala, você vai ter crítica, você vai ter tudo, mas o que eu queria fazer? Trazer novidade. Pra gente quebrar um pouco o gelo aqui, né, falando assim, eu sou muito velho, não, eu sou até novo. Só que na minha época tinha um corte muito famoso, agora me bateu uma curiosidade, já que você falou aí do degradê, né, hoje tem vários tipos de corte, mas você vai lembrar desse corte, eu acredito que sim. Mas quando nós era menino, minha mãe levava a gente no salão, né? Na época não era uma barbearia, não existia isso, né? Uhum. Até na verdade era uma mulher que cortava o cabelo de mulher que cortava o nosso cabelo. E minha mãe levava a gente nessa mulher para ela cortar o cabelo, ela cortava masculino e feminino. E a minha mãe falava assim, que corte de cabelo você quer, filho? Eu não esqueço, cara. Eu falo assim, eu quero o corte surfista, mãe. Era um surfista. Existe esse corte ainda? Muita gente faz, e hoje, tanto que muita gente faz, tem muitas crianças ainda, né? Porque é um corte infantil. Acaba que esses cortes, tipo assim, de época, que quando aborda uma idade, eles não saem. Porque as mães ficam com dó de cortar o cabelo da criança, porque é aquele cabelo fininho, aquele cabelo bonito. Não vou raspar o cabelo do meu filho, não. Eu vou fazer o surfista. Tanto que a pessoa só vai mudar de corte quando ela é virando adolescente. Porque ela já não quer mais aquilo ali. Ela sai e fala, não, eu não quero isso aqui mais não. Eu quero cortar diferente. Sim, até ter uma segurada da mãe pra não cortar, né? Pra não cortar de outra forma, porque a mãe acostuma daquele jeito e acha que a máquina vai estragar o cabelo da criança, que é outro ponto também importante, né? Vai engrossar o cabelo, porque às vezes o cabelo era muito fininho, né? Aí fala assim, se raspar, passar na máquina, engrossa o cabelo, ele tinha... Você fala que engrossava o cabelo. Isso aqui eu quero falar até pro pessoal, qual câmera que eu tô essa, né? Gente, é mito. A máquina não engrossa o cabelo. Mas só que teve uma história por trás disso tudo. Que... os barbeiros, quando lançou a máquina era muito cara. E o que os barbeiros fez? A máquina engrossa o cabelo porque não tinha condição financeira para comprar a máquina. Isso aí é o popular acabou que sonha então um carrão e fala, vou comprar não, porque dessa vida eu não levo nada. Não, nós entramos na verdade nem tem dinheiro para comprar, né? Nós entramos no assunto pertinho nosso aqui, que é o iPhone. Você criticava o iPhone. Aí, ó. Por que você criticava o iPhone? Porque você não queria comprar um iPhone.
E todo mundo falava, a bateria é ruim. Você fala, não, eu quero meu celular. Samsung é muito melhor. Samsung é muito melhor. Mas só que hoje você troca o iPhone? Deixa me dar um Samsung de graça. Eu vou falar uma coisa, agora isso é pesado. Eu tô tão enjoado, que se a pessoa for bater uma foto minha de Samsung, eu não sei. Rapaz, eu vou te falar pra você, eu defendia, o Alan ainda defendia um celular popular, né? Eu defendia o Xiaomi. Você defendia? Eu tinha Não lembro não. Nem lembro. Deixa eu passar. Já, nem lembro mais também não. Era um Xiaomi alguma coisa. Sim, ainda defendia. Só que era pro. Rapaz, eu brigava. Falava que a qualidade da câmera dele não tinha nem pra iPhone. E o Android, a gente tem aquele costume de mexer, né? E esses dias agora eu fui mexendo no telefone com o Android, não dei conta. Também nem queria mexer nisso. É porque você foi pro gourmet, né? Gourmetizou o celular. Eu tive, assim, você falou um pouco da tua história do começo, e nesse meio período de ir para São Paulo, voltou, aprendeu técnicas novas, né? E o que você acha que, desse período, o que foi o all-in da tua carreira? Você falou assim, hoje essa foi a virada de chave para ter a barbearia que você tem hoje. Que você vai contar para a turma aí qual que é a situação hoje da tua barbearia. Antes você começou sozinho, né? Você começou lá na tua casa, né? Eu lembro. E o que foi a virada de chave para pular para de hoje que você tem lá? O Poço. Pois eu só comecei a engrenar na minha vida quando eu conheci o Poço da minha vida. Pois eu passei por uns momentos difíceis de depressão, passei uns momentos difíceis de ansiedade, e aquilo ali foi um ponto que fez eu buscar coisas diferentes na minha vida, porque eu buscava refúgio. Na verdade, você estava no fundo do poço. Estava no fundo do poço, exatamente. E quando você fala o poço, às vezes a pessoa está na beira dele, ainda não caiu. Porque tem muita gente que fala assim, eu estou no fundo do poço. Mas confunde, não está no fundo do poço. Tem gente que acha que está no fundo do poço, mas na verdade nem caiu no poço ainda, né? Sim. Porque o fundo do poço é algo impactante. Então, quando você fala assim, no fundo do poço, é quem esteve lá sabe o que é o fundo do poço, né? Não é uma coisa simples assim, eu tenho uma dívida aqui, eu endividei e estou no fundo do poço. Não é assim que as coisas funcionam, né? O fundo do poço é literalmente mesmo. Na parte espiritual, na parte familiar, na parte financeira, em todos os âmbitos da tua vida. De você olhar para o lado e falar assim, eu não sei para onde que eu vou mais. E na hora que você olha para o lado e você só vê a escuridão, é onde que você vê que você está no poço. Porque o único lugar que você vai olhar é para os lados. Mas você esquece do principal, que é olhar para cima. Mas só que quando você olha para cima, você vê uma luz. E eu vi essa luz. E essa luz foi num curso que eu procurei. E nesse curso que eu fui, no curso, até quem abriu muito minha mente nesse curso foi o Rick Chester. E ele começou a falar algumas coisas nesse curso. Ele falava um tanto de coisa ali que aquilo que ele falava parecia que ele estava falando comigo. E naquele momento eu comecei a desenhar essa barbearia que eu estou hoje. Por quê? Na hora que ele me deu, falou assim, não, mas é isso, eu falei, mas é pra mim. Então na hora que eu vi que era pra mim, às vezes não era, mas só que eu peguei pra mim e falei, não, eu não vou deixar a graça passar não, ela é minha. Eu comecei a escrever o meu sonho, o que eu queria. Fui escrevendo, tanto que eu saí de lá desse curso com a barbearia aqui montada. Uma barbearia montada. Aí, naquele momento eu liguei pra minha esposa, e ela, como eu tava, do jeito que eu tava, ela também tava. Porque a partir da hora que você casa, nós ainda não tínhamos casado oficialmente na igreja, não tinha oficializado, porém a gente morava junto. Mas quando a gente tá junto, você vira uma só carne. E tanto que um vive a alegria do outro, um vai viver a tristeza do outro. Mas só que teve um ponto que eu liguei pra ela. Eu falei pra ela assim, ou nós termina de fuder, ou nós alavanca a nossa vida. Ela falou assim pra mim, ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela falou assim pra mim, eu não sei o que você quer fazer,
Mas o que você for fazer, eu tô junto com você. Se for pra voltar, a gente vai voltar junto. Aí aquilo foi a alavancada que eu precisava. Aí eu voltei daquele curso com uma injeção de ânimo. Mas porém continuava difícil. No poço ainda. ainda. Tipo assim, você viu a luz até então, né? Exatamente. Você enxergou. Mas só que, como eu tava no poço, aí eu ia enfiar em outro. Por quê? Eu já tava com dívidas, já tava tudo fodido, porém, eu tinha um sonho. Mas para realizar esse sonho, eu tinha que correr atrás dele. Aí eu comecei a correr atrás. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Aí eu comecei a correr atrás, porém, há um tempo atrás, um cliente meu, conversando comigo, ele falou pra mim, no dia que você decidir crescer, você pode me procurar. Eu falei, mas peraí, aí nesse dia veio ele. Aí eu mandei mensagem pra ele, só que eu já tinha arrumado o cômodo. Eu já tava correndo atrás, eu falei, não, vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Aí nisso deu certo. Deu certo tudo, deu certo o dinheiro, deu certo o lugar. Beleza, no que a gente foi começar a montar, só que a dívida já tinha entrado. Porque a partir da hora que você entrar, a segunda dívida. A segunda dívida, mas só que a partir da hora que eu assumi aquele compromisso, eu comprei as cadeiras, fui comprando tudo. Só que tava tudo parado ali, eu juntando tudo, aí veio a pandemia. Que fechou tudo. Naquele momento que veio a pandemia, o meu dias ia sendo contado. E a dívida não ia parar. Porque a pandemia parou, fechou tudo, mas e a dívida? não para. A dívida não para. Porém, aí eu falei, eu tenho que trabalhar mais. Comecei a trabalhar mais. Mas não podia trabalhar? Oi? O que você estava fazendo? Tipo, porta fechada. Porta fechada, sabe por quê, Alan? De verdade. É certo. Não é, cara, mas cada um sabe aonde a sua correia aperta. Infelizmente. Isso que você falou, Tio, não é certo. Eu vou te falar pra você. Tem certas coisas que realmente não é justo a gente fazer, sendo que ali tem uma lei, alguma coisa. Só que eu passei por isso, o Alan também passou por isso, por essa pandemia, nós enfrentamos isso aí, coisas que gerações para trás aí, gerações curtas, né? Tipo assim, não vivenciou isso no passado. Muitas gerações, eu acredito aí, que não vai viver uma situação igual essa que a gente viveu. Mas eu falo, um pai de família, numa situação dessa, seria injusto não trabalhar. Seria covardia ele ficar em casa de braço cruzado e ver a família passar necessidade. Porque foi complicado e eu tive que enfrentar a situação difícil, assim, ao extremo de colocar até a própria vida em risco para buscar mercadoria. E sem saber, eu falo colocar a vida em risco porque eu estava indo dentro de São Paulo buscar mercadoria onde estava um foco violento da Covid. Você podia pegar. Eu poderia pegar isso lá e trazer para cá, mas eu fui com vidro de álcool na mão, máscara. Eu cheguei lá todo protegido. O cara, até o Alan, ficou conhecendo ele, gente boa toda a vida, ele também com muito medo de pegar Covid, nem quis chegar perto de mim, ficou longe de mim. E abriu o portão, eu carreguei o carro, porque lá em São Paulo tava tudo fechado, não podia abrir nada, tinha que ser tudo debaixo dos panos mesmo. E vim com mercadoria até sem nota de São Paulo para cá. Eu falo isso aí porque foi um momento de muita aflição. Desespero. Por quê? Porque eu vi o meu mantimento acabar dentro da minha casa. E era porque eu não queria trabalhar de forma alguma, era porque estava tudo parado. Então eu tive que enfrentar. Eu não acredito que foi injusto fazer isso. Eu acredito que eu fiz... O que eu fiz foi justo, porque eu deveria levar o alimento dentro da minha casa, assim como você fez. Você trabalhou de porta fechada, mas eu acredito que você trabalhou dentro dos conformes, de máscara, com cliente de máscara. Então, assim, não foi porque eu vi muitas pessoas em situações críticas, caóticas nessa época, necessitando de ajuda, porque não tinha como trabalhar. Cara, foi momentos que a gente passou que foi difíceis, né? Até você falou que a gente... Porque a gente mesmo tava numa zona de perigo, você tava na zona de risco. Porque eu tô atendendo um, atendo outro. Você não tem, como é que chama? Alarme pra falar, esse aqui tá. Um termômetro na testa. Um termômetro, e a gente com criança pequena dentro de casa. Aí que mora mais o perigo ainda, mas a gente, tipo assim, a gente pagou pelo risco. Sim, com certeza. Mas porque valeu a pena ter pagado. Valeu muito a pena. Porque nós aprendemos muito com isso. Isso, aí comecei a abrir a barbearia.
E depois que acabou, abri uma barbearia. Aí, graças a Deus, no que abriu foi bom, foi estouro. Estouro, porque coisa nova, todo mundo queria ver, todo mundo queria vir, tal. Beleza, aí aquilo ali foi top. Aí eu já, a engrenagem rodando, até fechar de novo. Fechou de novo. Porque aí chegou uma época que fechou só academia e barbearia. Isso, comercial, né? Isso, que falou que a gente não. Que o nosso serviço não era necessário. Não era prioritário. Não era prioridade. Você entendeu? Aí caiu isso de novo, que eu acho que ficou mais ou menos quase um mês. Fechado de novo. Mas só que a gente não desistiu, a gente continuou. E do mesmo jeito trabalhando. De porta fechada, atendendo da melhor maneira possível, porque era horário marcado, sempre foi. Horário marcado, e chegava um por vez, e a gente ia ali trabalhando, ia ali fazendo. E aí depois disso, Alan, que antes era eu, mas depois não. Tinha mais 6 famílias que dependiam de mim. Quando você fala 6 famílias, o pessoal não sabe, né? Porque você falou, começou sozinho e tal, são 6 famílias, porque hoje o negócio ampliou, por causa que eu era sozinho. E depois, quando eu abri, eu contratei 6 funcionários. Contratei não funcionários, colaboradores da barbearia, que é parceiros meus. Então hoje com você são 7. 7. Com você. Isso. Então, aí a gente fez isso, mas a minha preocupação era essa, porque a maioria lá tinha criança pequena. E aí? Você entendeu? Então eu tinha que fazer alguma coisa para aquelas pessoas não ficarem, tipo assim, no zero. Exatamente, por causa que se parasse, as pessoas que estavam na minha volta e eu também, nós íamos passar dificuldade. Ô Tibio, sem falar, o cômodo era alugado. Sim, então tinha todas as aluguel do cômodo, né? Exatamente. Já tinha a dívida que foi feita para mudar. Isso, a dívida do começo, por causa que a gente ainda estava no começo. Ainda tinha tudo isso. Tinha a dívida, tinha tipo assim, a dívida antiga mais a dívida atuais. Que chega, que é uma conta de água, de luz. Que é as recorrentes. As recorrentes que não vai acabar. Que não para. Então tudo isso estava ali. Você entendeu? Aí, naquele momento ali, tipo assim, nós estávamos fechando só no vermelho. Era só vermelho. Ah, mas você passou dificuldade? Eu não vou te falar que eu passei dificuldade, porque ainda tinha um Deus. Ainda tinha um Deus que eu ainda não conhecia. Que eu ainda não conhecia esse Deus, mas ele a todo momento ele estava comigo. Por isso que a gente não passou essa dificuldade, sabe? Que a gente teve, tipo assim, não sei te falar, de verdade, como que a gente sobreviveu disso. Não é só que a gente sobreviveu, se a gente está... Ô Tibio, hoje em dia, muitas pessoas, elas desanimam assim, no primeiro obstáculo da vida delas, no primeiro problema que ela encontra, que ela bate de frente, muitas pessoas desanimam, elas desligam o motor e falam, sabe, não estava esperando por isso, agora eu quebrei, eu não sabia que ia ser dessa forma, então eles vão e param. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando você passou por esse problema, que foi um problemão, né, eu falo isso aí com experiência própria, que eu vivi isso aí, chegou algum momento que você pensou em desistir, em parar? Cara, se eu te falar a verdade, eu nunca tinha pensado nisso, acredita? Porque você acabou de me perguntar, mas eu nunca pensei em parar. Porque ali era um sonho que envolvia muitos anos de trabalho. Era um sonho que tinha saído lá de trás. Eu tinha chegado nele, sabe? E eu tinha tudo montado para dar certo. Então por que aquele momento ia me derrubar? Porque se já estava tudo montado para dar certo e aquele momento ia passar. Porque eu sabia que aquele momento ia passar. Porque toda tempestade, ela é passageira. Ela pode deixar estragos. E aquele estrago pode demorar para você arrumar. Porque esse estrago, nós terminou ele esses dias. Porque a gente teve que pegar outro empréstimo em cima do empréstimo para manter a barbearia aberta, para depois a gente respirar, que a gente começou a respirar faz pouco tempo. Mas só que a tempestade foi passageira. Você entendeu? E hoje, graças a Deus, vocês mesmos, clientes lá da barbearia, vocês sabem que é difícil arrumar horário. É difícil.
difícil. A gente conhece muito bem lá, a gente vai lá. E quando você fala é difícil arrumar horário, o que você tem para dizer para, tipo assim, para essas pessoas que falam assim, é difícil arrumar horário para ser atendido lá, né? E o que faz essas pessoas querer ir lá e lotar a sua barbearia e não ter horário para as outras pessoas? Porque, tipo assim, eu tenho um horário lá. Sexta-feira, 8 horas, já tenho um horário marcado e, tipo assim, eu não abro mão do meu horário. Então, o que acontece? Você não vai conseguir pôr outra pessoa no meu lugar, porque eu não vou sair de lá. Sim. E o que tua barbearia tem para fazer isso? Alan, eu vou te falar a verdade. Muitas vezes a gente esquece que a gente está lidando com pessoas. E o principal ponto hoje na minha barbearia é porque lá não tem nada de diferente. Não tem nada de especial. Às vezes a gente traz uma inovação, mas é pouca coisa. Mas o principal tem, que é empatia. Porque hoje o que você conquista o cliente na empatia. Sabe por quê? Porque você vai gostar de chegar num local que a pessoa está te olhando de cara ruim, que a pessoa não te deseja um bom dia, que não te oferece um café, que não te oferece uma água. Porque o que manda no local é o ambiente que você trabalha. E vocês sabem disso. Você chega lá, tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo, tá todo mundo brincando. Às vezes você tá conversando com o teu barbeiro, o outro entra no meio para participar da conversa. Por quê? Porque ali a gente não cuida do negócio como se, mas a gente cuida dos donos do negócio, que são as pessoas e os clientes. Eles que são o dono do negócio. Eles que são o meu patrão. Vocês são o meu... Eu tô lá por vocês. Então eu tenho que cuidar de quem? De vocês. E é isso que as pessoas esquecem hoje. É de cuidar das pessoas. Você é vendedor e sabe que o teu negócio não está indo para frente, começa a olhar com olhar humano para as pessoas. É se pôr no lugar, né, das pessoas. Exatamente. Né? Como que você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria de chegar no lugar? Ah, mas meu dia está difícil. Beleza, mas às vezes o do outro está pior que o teu e você não sabe. Você não sabe a vida do outro. Igual eu falei no começo, a gente não tem régua para medir a dor do próximo. Então, se o teu dia tá ruim, às vezes o do outro pode estar bem pior, às vezes você tá com uma dívida, mas às vezes o outro tá com o filho no hospital. Então, a gente tem que começar a olhar com um olhar mais humano, até dentro do nosso negócio. O olhar dentro do nosso negócio, ele tem que ser humano, porque o que vende é o relacionamento. E, Tibio, mas isso aí que você falou, cara, é de suma importância. Eu acho que as pessoas têm que conscientizar mais para isso. Porque não é voltado somente para o comércio em si, não. Ou seja, é o diferencial de vocês, e é nítido. Eu e o Alan, nós somos clientes lá, e nós sabemos, sim, nós temos prazer de cortar cabelo lá, nós trocamos ideia, bebe um cafezinho, conversa, dá risada. Não é simplesmente só ir cortar o cabelo. Você vai ali, se alimenta de coisas boas, se sente bem no lugar. É muito gostoso frequentar lá. Sim. Falar em cortar cabelo, o lugar de cortar cabelo tem vários lugares, né? Mas você sentir prazer aonde você corta o cabelo é diferenciado, né? Então, isso aí é importante. Mas, o que acontece? Isso aí pode ser levado não somente para dentro da área de trabalho, como para fora também. Aconteceu um fato comigo, há uns tempos atrás, o Alan vivenciou isso comigo. Eu vinha de Boa Esperança para cá, de moto. Todos os dias, e voltava todos os dias de moto. E numa ida minha embora para casa, aqui dentro de Três Pontas, virei a moto, assim, eu achei uma carteira na rua. E eu vi que tinha uma nota de R$20 para fora dessa carteira. Eu parei a moto, peguei essa carteira e vi que tinha quase R$600 dentro dessa carteira. Aí tinha o documento da pessoa, tinha alguns papéis lá que eu não li nada, mas provavelmente deve ser alguma anotação, alguma coisa. E eu peguei essa carteira e fui embora para Boa Esperança com essa carteira, porque já estava escurecendo. Eu saía daqui 6 horas, né, Alan? 6h30, eu já saía daqui já meio tarde, então eu falei, amanhã eu vou estar em Três Pontas de novo. A gente vê de quem que é essa carteira. E aí eu cheguei aqui, falei com o Alan, falei assim, Alan, achei a carteira e tal.
E nós fomos num amigo nosso lá e eu peguei, tirei o documento dessa carteira e mostrei para esse amigo nosso. Ele é bem popular, todo mundo conhece todo mundo, ele é igual Coca-Cola, todo mundo conhece ele. Aí ele falou assim, eu conheço esse cara, ele é amigo do meu pai. Aí ele ligou pro pai dele, pediu o telefone desse cara, ligou para esse cara e esse cara foi lá, né, Alan? Foi lá aonde a gente estava. E ele chegou lá, quando eu dei a notícia para ele que eu estava com a carteira dele, na verdade o rapaz que ligou deu a notícia, o cara tá com sua carteira aqui. Só que ele chegou entristecido lá, ele chegou com a cara batida. Provavelmente ele pensou o quê? Pegaram o dinheiro, eu vou achar só meus documentos. E quando ele viu que tinha dinheiro, que o dinheiro estava dentro da carteira do jeito que ele perdeu, cara, ele ficou... Ele queria... Eu senti nele que ele queria chorar, mas estava com vergonha e ficou segurando e fez uma cara assim, tipo assim, de... Como que isso aconteceu? E ele me falou uma frase que ele falou para mim, me impactou muito. Ele falou que aquele dinheiro que estava lá, ele tinha que comprar fralda para a filha dele, que era recém-nascida, que era uma menininha nova. E aquilo me impactou. Porque o meu desejo de devolver a carteira com dinheiro para ele já era justamente essa. E se fosse eu, no lugar dele, tivesse perdido essa carteira? O que eu gostaria de receber? A minha carteira de volta com o meu dinheiro. Sim. Então, assim, quando ele falou aquilo para mim, cara, eu ganhei para mim ali... Cara, eu acho que R$600 eu acho que nem dinheiro paga. A hora que ele falou para mim que ele ia comprar fralda para a filha dele... E agradeceu por eu ter devolvido para ele a carteira. Então, assim, a questão da empatia, de você se colocar no lugar do próximo, eu acho que se todo mundo conscientizasse dessa forma, eu acho que não só a população da cidade, como do estado, do país, o mundo seria melhor se as pessoas sempre olhassem para o próximo como para si mesmo. Exatamente. Até Jesus ensina isso pra gente na Bíblia, pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que eu vou pegar algo de uma carteira sabendo que eu sabia ali, vendo o documento dele dentro da carteira, que não era meu, não me pertencia, mas eu sabia quem era o dono, porque o documento dele estava dentro da carteira e tivesse pegado esse dinheiro. E isso, igual você falou, isso é uma atitude rara de acontecer. Das pessoas fazer essa atitude. Mas só que você já parou para pensar que isso era para ser normal? Isso é normal. E não é normal. E não é normal porque nem todos não. Era poucas pessoas que faziam o que você fez. Muitas pessoas iam pegar o dinheiro e jogar a carteira fora de novo. Sim. E às vezes fazem até sacanagem, joga no bueiro, joga no meio do mato que ninguém acha. Exatamente. Então, trazendo para a área do empreendedorismo, a empatia, eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde com as tuas palavras. O dinheiro é importante? Quem vai empreender? Dinheiro no primeiro lugar? O que você acha? Cara, se você for empreender hoje, se eu for te dar um conselho, pra você abrir um negócio para você hoje, a primeira coisa que eu ia falar pra você esquecer é do dinheiro. Sabe por quê? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos o dinheiro vem. Porque a corrida atrás do dinheiro é uma corrida sem fim. Você nunca vai conseguir pegar o dinheiro. Mas só que quando você faz o teu trabalho, quando você escolhe um negócio para você fazer com amor, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. O dinheiro é consequência do que você está fazendo de bom. E outra coisa, você nunca mais vai viver infeliz na tua vida. Porque se você for entrar preocupando com o dinheiro, cara... Eu não consigo descrever o que você vai passar. Mas eu tenho certeza que você nunca mais vai ser feliz. Porque o dinheiro, ele pode resolver problemas. Mas às vezes, a felicidade que você procura, ele não está no dinheiro. Porque o vazio, o bolso vai estar cheio, mas o vazio do teu coração ele vai estar sempre aberto. Eu confesso pra você que eu já corri tanto atrás de dinheiro, teve uma vez que eu quase infartei. Eu falei, vou morrer, eu não vou dar conta desse trem não. Mas isso que você falou é a mais pura verdade. Quando a gente deixa de focar o dinheiro, ele é apenas uma consequência na nossa vida. Lembrando que dinheiro é essencial, ele está em todas as áreas da nossa vida. Até na parte espiritual da nossa vida, se você for analisar, o dinheiro faz a diferença. Vou dar um exemplo.
Se você for comprar uma Bíblia para você estudar, você vai ter que ter o quê? Dinheiro. Dinheiro, não é verdade? Se você vai para a igreja e está chovendo, você não tem um carro, você tem que chamar o quê? Um Uber, chamar um táxi, um Boracar, né? Você vai ajudar uma pessoa que está com fome. Você precisa de quê? Eu falei do Boracar aqui, depois nós vamos trazer o Isaías do Boracar aqui, viu? Que aqui é cara diferenciado, viu? Pois é. Agora diz que ele tá abrindo até boxe crossfit e já atingiu nossa área. Faz um cortinho, mano. Vamos mandar esse corte pra ele. Mas o que acontece, Tibio? Quando foca dinheiro, é isso aí que você falou. Dinheiro corre, foge. Eu já corri muito atrás de dinheiro e eu vou te falar pra você, né? Aquela famosa corrida dos ratos é você correr em vão atrás de dinheiro e é um círculo, né? Vicioso. Sim. Não, uma pessoa que tem o hábito, o vício de fazer jogo da loteria achando que vai ficar milionário, né? Ele não desanima. Exatamente. E outro ponto que a gente tem que pensar, que a primeira, para a gente ter prosperidade na nossa vida, a primeira prosperidade ela tem que estar aqui. Se a gente não conseguir prosperar a nossa própria mente, você nunca vai prosperar na tua vida. Financeiro. Nunca. Nunca, porque a tua mente ela tem que estar preparada para aquilo que você quer. Ah, mas eu amo aquilo. Então tua mente está preparada. Você sabe por quê? Porque você vai fazer aquilo com amor. E as consequências irão vir. Porque quando eu entrei, até os meus clientes falam, cara, corta cabelo que você é muito bom, porque você mesmo fica secando o teu corte de cabelo. O cliente sai da barbearia, eu fico olhando e falo, nu. Mas eu não, é isso, sabe? Mas você sabia que isso é ser humilde? Oi? Você sabia que isso é ser humilde? Não é? Porque tem pessoa que fala assim, se eu falar que eu sou bom, aí eu sou orgulhoso. Aí você fala assim, nossa, aí eu chego pra você e falo assim, ótimo, mas você corta cabelo bem demais. Aí você fala, não, que é isso, não corto não. Você é orgulhoso. Porque o humilde, ele reconhece o talento dele e reconhece das outras pessoas. Sim. Então quando você fala assim, nossa, o cara falou que eu sou bom de corte, não é que eu sou mesmo? Quando sai alguém daqui que eu fico admirando o meu próprio corte, cara, eu sou muito bom. Isso aí é humildade. E as pessoas confundem isso aí. Exatamente, aí nós entramos até num ponto de confiança. Porque quando você acredita em você, outras pessoas também vão acreditar. Sim, claro. Se você acreditou, cara, você é o primeiro que tem que acreditar no teu sonho, você é o primeiro que tem que acreditar no teu trabalho, você é o primeiro que tem que acreditar no que você faz. Se você não acreditar no amigo, ninguém mais vai acreditar. Você tem que acreditar. Se você mesmo não acredita, qual que é a chance de outra pessoa acreditar? Exatamente. Até mesmo que nós somos energia. Então eu transmito para você a minha confiança. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai viajar de ônibus lá, você está à noite dentro do ônibus, você consegue dormir dentro do ônibus viajando? Depende, é muito difícil, mas você dorme. Só você dorme pelo cansaço, né? Mas você dorme? Dorme. Mas e o piloto? Você conhece o piloto? Não. Não conhece o piloto. Mas você consegue dormir dentro do ônibus, né? Na verdade, porque aqui nós foi para São Paulo. Vai buscar um carro lá em São Paulo, né? Mas não é por causa do motorista, não. O ônibus é ruim. Vai buscar um carro lá em São Paulo, né? Falando de empreendedorismo, compramos uns carros lá no Rio Grande do Sul. Aí chegou lá em São Paulo, vamos lá buscar, William? Vamos, mas é 2 carros, como é que nós faz? Não, pega o ônibus aqui, desce lá e volta nos carros e volta. E eu, boa, vou daqui lá dormindo, descansando, né? E chego lá, já volto no carro e volto. Meu Deus do céu. Pagou um preço, cara, é altíssimo. Aqui lá em São Paulo, rapaz, a mesma coisa que você montar no boi bravo. É coice nas costas, é gritalhada de criança. Foi engraçado, tipo, porque o ônibus não tinha uma criança dentro. Só que ele era muito desconfortável. Acho que ele era com umas 40 pessoas. Uhum. Aí a hora que a gente começou a sair daqui de Três Pontas, vou chutar muito, uns 15 tinha lá dentro. Não, 15 é muito. Tinha umas 8 pessoas, depois foi parando, né? Aí começou, aí saiu. Depois não parou mais. Começou a parar, aí para aqui, para ali. Balançava uma noite e parava achando que era gente. Aí sabe o que você falou, você dormir de cansaço? Começou a hora que andou uns 250 km, quase chegando em São Paulo, eu já não tava aguentando mais, cara, sabe? Aí nós deu uma apagadinha e acordou lá em São Paulo, já lá no centro, chegando onde que ia estacionar o ônibus. Rapaz, tinha umas 175 crianças, 245 passageiros. Nem amanhecido tinha ainda, tava escuro ainda. Ou o William falava, da onde que saiu esse tanto de gente, cara? O seu ônibus tava vazio, cara, que é isso aqui? Cara, mas nós sofreu, né?
Não, e o pior de tudo nós estamos falando de empreendedorismo, nós vamos lá para os carros, para vender. E isso aí faz parte também dos passos que a gente dá. O Alan, o cara falou que ia chegar 1 hora, depois falou que ia chegar mais tarde. Aí nós chegamos lá em São Paulo, aí falou que 9 horas da manhã, era 9, né? Só que aí depois falou que ia chegar 3 horas da tarde. Aí, e nisso nós estávamos na capital, São Paulo capital. Nós tínhamos que descer não é cidade litorânea não, porque ela tá próxima da praia ali, mas ela é mais pra cima ali, perto de Cubatão ali, a cidade ali, mas Ó, a primeira conversada nossa, a gente saiu daqui de madrugada pra chegar lá em São Paulo 6 horas, porque o cara ia chegar 9 horas. Certo. A hora que nós falou 9 horas, ele falou que ia chegar às 2. Aí a hora que nós falou com ele às 2, ele falou que se deu atrasado o dia ia chegar às 5. Aí beleza, aí às 5 horas nós pegou o Uber e desceu pra lá, pro pátio. Aí a hora que nós conseguiu falar com ele de novo, ele falou assim, não, eu vou atrasar um pouquinho, vou chegar às 7. Aí eu falei, William, rapaz, 7 horas da noite, nós tá 500 km de casa, como é que nós vamos voltar de noite cansado? Aí beleza, aí depois nós conseguimos falar com ele, você tá chegando? Não, então, lá pras 10 eu chego. Não, mentira, ele tá zoando com a minha cara. Chegou 10 horas da noite, deu aquele 500 km daqui, lá perto de Santos, né? lá perto de Santos, no Batão, lá pra baixo, lá. Descendo pro litoral lá. Pegamos umas 2 caminhonetes. Não, mas foi engraçado, é o seguinte, eram 2 caminhonetes. Aí o cara falou assim, não, mas aqui, vocês não querem ir em uma caminhonete, porque vocês estão cansados, e deixa a outra aí que eu vou pra Belo Horizonte. Aí eu deixo em Três Corações. Cara, assim dessa, nós tínhamos pegado aqui em Três Corações. Não, mentira. Não vai Três Corações não, eu falei, não vou, ué. Não, mas por que você não falou, cara? Eu pegava tudo lá, 60 km da cidade. Não, então, mas foi um desacerto, falta de comunicação. Falta de comunicação. É porque nós negociamos com o cara que é dono das carretas lá das cegonhas, né? E ele é motorista. Não, mas eu vou pra Belo Horizonte, eu deixava lá pra vocês, lá em Três Corações. Eu falei, nossa. Aí depois pegou uma caminhonete só, porque aí, tipo assim, uma caminhonete, 2 motoristas, cansa menos, né? Acho que 3 horas da manhã. Mas aí nós veio só numa só, revezando. Só que assim, eu e o Alan, nós entendemos uma coisa, cara. A gente passa por essa situação, mas a gente aprende muito, né, Alan? Porque, tipo assim, em vez de a gente ficar reclamando, xingando, nós começamos a fazer zoeira, brincadeira. Tipo assim, tanto é que o cara daí chegou lá no pátio, aí deu ali umas 6 horas, começou a escurecer. Quando foi 7 horas da noite, o cara falou assim pra nós, né, Alan? Às 19 horas, o cara falou assim, olha, o dono aqui falou que vocês não podem esperar aqui dentro, então vocês têm que ficar pra rua. Aí o cara falou assim, só que vocês caçam um lugar pra vocês ficar, que é perigoso. Ele falou isso. Vocês caçam um lugar aí pra vocês ficar, que aí é perigoso. Caça uma lanchonete, alguma coisa, ele vai, peguei o celular, isso aqui é R$8 mil, falei, já, eu fico sem. Foi o X mais demorado pra comer, leva 4 horas lá. Só por causa do poder da mente, ele acabou. Aí nós saiu e assim, rapidão, né? Tipo assim, andou ali uns 500 metros, achamos. Qualquer lugar que nós ia achar, nós ia entrar. Aí nós achamos um trailer de sanduíche, entrou pra dentro. Era umas 7 horas, né? Nós só dá 10 horas, 3 horas pra comer o sanduíche. Falou pra ela sair lá de dentro, nós só aqui, ó. Comendo batata com batata, não sai daqui não. A menina tava olhando pra gente esse meio assim, né? Eu falei assim, moço, que hora que fecha aqui? Ela falou, fecha umas 3 horas de manhã. Não, já a carreta cheguei, lá até a minha chega. Mas ser empreendedor é isso, né? Tipo, é correr risco, né? Sim. Calculado, claro, né? Sim. Não, você não vem atrás de qualquer jeito. Isso ali, achando que é mil maravilhas. Tanto que quando eu falei que eu entrei, eu tinha agido tudo, as coisas, tinha tudo, mas só que eu tinha um principal, que era cliente. Aí, ó, você já não tava... Eu não comecei do zero. Não, tipo, eu comecei do zero lá atrás, mas até eu chegar aqui, a barbearia de hoje, eu não comecei do zero. Então foi um risco calculado. Foi um risco calculado. Tanto que quando eu fui falar pra minha esposa, eu falei pra ela, se não tiver ninguém lá pra pagar as contas, pelo menos as contas eu consigo pagar. Eu consigo trabalhar sozinho. Pelo menos as contas eu consigo pagar, mas do que eu não sei. Tá vendo que empreendedores, as contas eu consigo pagar. Vai sobrar... Não sei. Não sabe, o dia de manhã é difícil pro empreendedor, né? E hoje, o que você, assim, hoje, tua situação hoje, espiritual, financeira, barbearia, como que tá? Cara, vou te falar a verdade. Hoje, eu me sinto na melhor fase da minha vida. Porque
igual eu falei, da minha área, tipo assim, se a gente for pegar, eu no empreendedorismo, graças a Deus eu tive sucesso no empreendedorismo, mas só que ainda existia um vazio no meu coração. Você entendeu? Às vezes eu tava correndo atrás de dinheiro, tinha tudo, mas no final, já viu quando você fala assim, mas parece que eu não tenho nada. Sabe? Você tem família, você tem tudo, mas fica um vazio. Até eu descobri uma coisa, que naquela frase que eu falei lá atrás, ela tinha um sentido. Que quanto mais eu correr atrás do dinheiro, menos o dinheiro ia vir. Eu fui entender essa frase depois de 3 anos que eu tinha escutado ela. Pois eu ouvi que eu tinha que correr atrás de Deus. Aí depois o dinheiro e tudo na minha vida ia vir sozinho. Com consequência. Exatamente. Aí entra uma outra fase da minha vida. Porque aí já entra até um testemunho da minha vida. Que quando eu fui, depois que eu já estava aqui na barbearia, depois que passou aquela situação toda da pandemia, que eu falei para vocês, que eu tive que pegar um empréstimo em cima do empréstimo, e aquilo foi virando uma bola de neve. Uma bola de neve, e eu, praticamente, eu achava que eu tinha Deus. Porque eu rezava, eu fazia isso, fazia aquilo, eu estava tranquilo ali, mas só que um dia eu fui acordar para minha vida, eu tive que acordar, mas eu fui acordar forçado, porque aquela vez eu falei que eu estava no poço, depois eu desci nele de novo, mas só que esse poço, igual você falou, às vezes a gente não está no fundo do poço. Ali na boca dele, mas... Na boca dele, mas só que nesse segundo, realmente, eu vi o poço. Você acha que o poço, esse segundo poço que você estava, que é o espiritual, ele é mais profundo que os outros poços tudo? Sim, porque ele ia me matar. Ele ia te matar. Ele ia me matar, porque eu ia suicidar. Eu tava decidido a suicidar no dia. Mas aí eu peguei, levei a minha filha na escola, levei minha esposa no trabalho, tava indo embora. Isso aí no dia 31 de agosto, que era no dia do meu aniversário. Aí eu tava indo embora. Aí veio uma coisa na minha cabeça, não vai pra casa, não. Eu falei, gente, eu não vou pra casa, eu vou pra onde? Aí veio na minha cabeça, vai pra igreja. Eu falei, mas eu vou pra igreja fazer o quê? Faz quanto tempo que eu tô rezando? E Deus não me fala nada. Eu tô do mesmo jeito, eu não tinha saída mais. Eu não sabia o que eu ia fazer mais, velho. Tipo, você já viu quando você tá chutando balde mesmo? Tipo, você não tem nada pra dar certo mais, não. E já deu tudo errado. Porque todas as alternativas que eu tinha pra buscar, eu já busquei. Então não tem como dar certo. Aí, eu tinha ido num curso uns dias antes. Até num curso, até pra ver se eu dava uma revigorada nessa depressão, nessa ansiedade. E nesse curso tinha um cara falando lá em cima, ele, tipo assim, era curso de barbearia, porém esse cara fez tipo uma pregação lá. Sim. Falando de Deus. E eu ficava assim, gente, mas cara, qual que é esse Deus que esse cara tanto fala, velho? Eu não conheço esse Deus, velho. Eu ficava com aquilo, eu falei, mas quem que é esse Deus? Beleza, aí no que eu fui pra casa, troquei de roupa e fui pra igreja, desci pra igreja. Sentei na igreja lá, mas eu sentei na igreja com um propósito. Eu não sairia dali se eu não tivesse resposta. Eu entrei lá, tipo, destinado. Ou esse que é, tipo, o último lugar que eu vou procurar. Que não tem mais outro. A última carta. A última cartada vai ser aqui. No que eu cheguei, eu ajoelhei e comecei a rezar. Do nada eu sentei dentro da igreja. No que eu sentei dentro da igreja, eu comecei a escutar uma voz no meu ouvido. Mas essa voz, ela veio para me falar, não o que eu tava... Tipo assim, o que eu tinha que fazer para resolver minha situação, não. Ela veio para me falar tudo que eu tava fazendo de errado na minha vida. Porque eu passava por um momento, Alan, que eu tinha vícios de droga. Porque eu fiquei 15 anos com vício, Alan. Fiquei 15 anos com vício da minha vida. Eu corria atrás de dinheiro, mas só que o vício ainda continuava ali. A minha família, Alan, tava acabando, cara. William, minha esposa, falou que ela ia largar de mim. Não tinha mais saída, sabe? Você já viu quando você tá... Tipo assim, você não tem pra onde correr. Mas só que naquele momento... Deus começou a me mostrar que eu estava errado, porque eu ainda não enxergava que eu era o errado da história, porque eu começava a culpar as pessoas, porque eu passei por vários lugares e eu achava que pessoas de fora estavam fazendo alguma coisa para mim, que estavam prejudicando a minha vida,
Eu achava isso, mas até Deus colocar na minha cabeça que o único que fazia mal para mim era eu. Mas só que naquele momento, Alan, eu tinha uma dívida. E eu achava que eu não conseguiria sair dela. Porém, Deus, em uma palavra, Ele conseguiu resolver o meu problema. Ali dentro daquela igreja. Aí eu cheguei, eu saí dali, fui para casa, fui conversar com a minha esposa, eu falei para ela, Deus conversou comigo. Ela falou, por quê? Comecei a falar para ela. Ela falou, realmente Deus conversou com você. Porque era tudo que você estava precisando escutar e você não queria ir. Eu falei, então eu vou mudar. Só que aí, naquele momento, Deus mandou fazer uma coisa para resolver minha dívida. Só que aquilo que eu precisava fazer para resolver minha dívida era uma coisa que para nós homens é difícil, que é reverter uma mentira. Dá o braço a torcer. Dá o braço a torcer de uma mentira que você tinha contado. E a Dani falou, se Deus te falou, você vai lá e vai fazer. Eu peguei e falei, não, então tá, vou dar o braço a torcer, vou fazer o que Deus falou. Com muita dificuldade eu fui e fiz o que Deus falou. Eu precisei só de uma coisa para resolver meus problemas. A verdade. Eu precisei só falar a verdade. E naquele momento que eu falei aquela verdade, fez isso aqui, ó. Abriu as portas para mim novamente. Eu tirei uma venda do meu olho que eu não estava enxergando um palmo na minha frente. Aí eu tirei aquela venda. Mas aí naquele momento ali, que tudo começou a se resolver, minha esposa falou assim, vamos na igreja? Porque fazia muito tempo que eu não ia na igreja. Sim. Eu falei, vamos pra missa. No que eu cheguei na missa, eu ainda procurava resposta. Além de tudo que Deus já tinha feito comigo. Eu falei, gente, mas será que é Deus ou foi coisa da minha cabeça? Aí, no que eu cheguei na missa, o padre começou a falar. Falar. Na hora que, do nada, ele virou uma chave. E ele começou a falar com ponto e vírgula o que Deus tinha me falado naquele dia que estava eu sozinho. E naquela hora que ele começou a falar, eu comecei a chorar. Até minha esposa olhava pra mim, tipo assim, meio assustada, sem entender, porque ela já sabia tudo que estava acontecendo. Eu já tinha contado tudo pra ela. E ela começou a escutar aquilo também. E ela viu que aquilo era pra mim. Era pra mim. Entendi. Aí naquele momento, aí depois ele falou até assim, ó. Na outra missa que eu fui, ele falou até assim, ó. Um dia vai ter um menino sentado aí, ó, precisando escutar as minhas palavras. E se eu não falar a palavra pra ele, Deus vai cobrar de mim. E eu me senti como aquele menino que precisava escutar aquelas palavras. E Deus usou o padre para confirmar para mim que ele tinha falado comigo e eu tinha que fazer uma coisa, a minha conversão. Mas só que, Alan, que quando você vai fazer a tua conversão, a conversão custa. Porque tudo na vida tem preço. E para você fazer a tua conversão, o preço é a renúncia. O preço é a renúncia. Vocês sabem disso, que a renúncia é difícil. Ela é dolorida, né? Primeiro, como que você renuncia quando você tem muitos vícios? Você tem que renunciar a tudo. Porém, eu estava naquela. Eu falei, não, eu vou renunciando devagar. Vou renunciar uma coisa aqui, outra ali. Mas aí eu fui renunciando. Renunciei a bebida, renunciei a droga, que eram os pilares, os principais, os pioneiros. Porém, eu achava que esses eram os principais. Mas só que uma coisa eu não queria renunciar, que eram minhas amizades. E Deus mandou renunciar a todas. E naquele momento, eu não quis renunciar. Aí o tempo foi passando, até eu conhecer mais uma vez o poço. Pois Deus tinha mandado eu renunciar às amizades. E eu já tinha falado para Deus que eu ia seguir ele. Mas só que eu não renunciei. E quem que me jogou no poço? Tuas amizades. Minhas amizades. Minhas amizades. E Deus me provou naquele momento que ele estava com razão. Que era aquilo que eu tinha que fazer. Mas só que aí, a partir daquele dia lá, aí foi onde eu falei, não. Ponto final. Ponto final, acabou. Acabou, a partir de hoje eu vou renunciar tudo e vou seguir a Deus. E naquele momento eu renunciei, realmente, a tudo. Minha vida começou a me transformar. Porém, ela estava transformando, porém, existia uma coisa que chamava solidão. Que nós não sabíamos como que curava a solidão. Por mais que eu com a minha esposa tinha um ou outro dentro de casa, nós não sabíamos como que curava aquela solidão. Aí, até um dia eu ajoelhar na igreja,
e falar para Deus. E até para minha esposa eu falei se era isso que eles queriam pra gente, sabe? Se era aquilo mesmo, se estava certo o que eu fiz. Aí na mesma semana, Deus levou a solução da nossa solidão na porta da nossa casa. O que aconteceu? Um casal de amigos bateu lá na porta da nossa casa. Hoje amigos, na época, eram conhecidos. Aham. Chegou lá, bateu na porta da nossa casa e falou pra gente que queria convidar a gente para participar de um projeto de adolescentes dentro da igreja. Mas só que eu tinha falado para Jesus na semana que eu queria servir de alguma forma, não sabia como. Mas aí naquele momento, nós não tinha como falar não. Tipo assim, eles nem explicou pra gente direito, nós falamos não, nós aceitamos. Vamos lá. Nós não sabia qual que era a missão. Mas nós sabia que a gente já tinha pedido para Deus, e como Deus mandou na porta da nossa casa, então a gente tinha que aceitar. Porque foi Deus que mandou, então eu tenho que aceitar. Naquele momento nós fomos. E lá tem um projeto que se chama EAC, que é Encontro de Adolescentes com Cristo. Naquele momento ali, teve um momento de mãe. De mãe que levaram as tias, que hoje lá nós somos tios, levaram as tias lá na frente e mandaram os adolescentes abraçar as tias. Eu tava de lado. Cara, a gente sabia que a solidão tava grande, mas nós não sabia a proporção que ela tava. Porém, o que Deus fez? Deus fez assim, ó. Ele falou, ó, eu tirei. Agora você vai ver o que eu vou colocar. Colocou água limpa. Cara, de verdade, hoje aqueles adolescentes a gente tem eles como filhos. Eles, é tipo assim, aquelas pessoas que cuidam da gente, que te vê na rua, Alan, abre aquele sorriso no rosto, sabe aquele sorriso que paga teu dia? Você fala, cara, é por isso que eu tô vivendo. Sim, claro. É pra isso que eu tô aqui, você entendeu? Então, o que Deus queria? Deus queria Te usar na Sim. vida dos jovens e os jovens na tua vida. Exatamente. Exatamente. E ele queria também que eu saísse daquela vida para ele me mostrar o verdadeiro tesouro que ele tinha guardado para mim. Que não era dinheiro, que era apenas a felicidade que eu tenho hoje. Porque eu não acho que dinheiro nenhum paga essa felicidade que eu tenho hoje e essa alegria que Deus me proporciona. Ô Tibio, você falou lá atrás, interessante isso aí, porque você falou assim, olha, enquanto eu corria atrás do dinheiro, minha vida era horrível, né? Depois você fala assim, nós devemos deixar de correr atrás do dinheiro e correr atrás de Deus, né? Sim. Aí a palavra de Deus fala que ele está ao nosso encontro. Ou seja, ele não está correndo de nós, ele está de braços abertos esperando nós abraçar ele. Exatamente. Né? Essa é a forma concreta. Não falando de religião, né? Deus, muitas religiões colocam Deus de uma forma, a igreja tal coloca Deus de uma forma, a igreja tal coloca Deus de uma forma. Só que, olhando em si, Deus, ele está acima da religião. Ele é Deus. Né? E ele é Deus. Então, ele está acima da religião. E na Bíblia, na palavra dele, tem um versículo lá que ele é impactante, que ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. E isso que você viveu foi justamente isso. Você buscou primeiro Deus, a justiça, você abriu mão, reivindicou o pecado, abriu mão do que você estava vivendo e simplesmente entregou a ele. E o que ele fez? Ele entrou com a providência na sua vida, né? O que você necessitava, porque tem muita gente que confunde, né? Fala assim, mas então eu vou servir Deus, vou ficar milionário. Nada a ver. Porque o que Deus vai suprir é a necessidade do teu coração, é a necessidade de ter esses adolescentes no seu cuidado, a necessidade que eles preencheu em você o vazio e que você preencha um vazio na vida deles. Né? Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Deus pode tirar daqui para te usar em outro lugar. Ele pode prometer algo para você numa cidade e cumprir em outra. Ele é Deus, ele faz da forma dele. Só que Deus, ele levanta pessoas, usa pessoas e coloca pessoas no caminho da gente, a qual a gente fala, cara, hoje mesmo eu olho para mim e falo assim, foi necessário eu ter vindo para cá, para 3 pontos. Foi necessário mudar para cá, para 3 pontos. Porque Deus coloca pessoas no nosso caminho, assim como tem colocado na vida do Alan. E essa é a importância, cara. Você falou tudo, né? A gente tem que correr atrás de Deus, mas não porque Deus está correndo. A gente tem que correr para a gente abraçar Ele. Sim, tanto que, como você falou, eu senti muito isso nessa conversão, porque Deus nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Nós que afastamos dele. Pois as nossas atitudes nos fazem nos afastar de Deus. Eu até estava lendo um livro esse dia,
que ele fala uma coisa muito concreta, que o mundo de hoje está fazendo a gente acreditar que não existe pecado mais. Está fazendo a gente acreditar que tudo é normal, mas não é normal. E hoje o que está levando o povo pro fundo do poço, Tibio, é justamente isso, é o pecado. Sim. Porque, querendo ou não, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela vive uma desgraça. Exatamente. Né? É uma palavra forte de falar, nem gosto de falar essa palavra, mas uma pessoa que ela é usuária de pornografia, ela usa droga, ela está literalmente no fundo do poço. Aquilo é um prazer momentâneo. Exatamente. É um prazer momentâneo. E você alimentar de um prazer momentâneo é pedir para entrar em depressão. Cara, e uma outra coisa que eu tô vendo os jovens se afundarem, tanto, não só jovens, só que as pessoas velhas, é o tal do jogo de azar, cara. Pois é, justamente. Hoje, as pessoas, elas, tipo assim, parece que estão com os olhos vendados diante daquilo, acha que aquilo vai dar alguma coisa pra elas, sabe? Cara, E não dá, porque aquilo ali... Azar. E aquilo ali, ele é só pra te viciar, porque o jogo, ele te libera uma dopamina. Barata, né? Não, cara. Cara, porque você vai pagar caro. Ele te libera uma dopamina no teu cérebro, e aquilo ali, ele vai, tipo, te corroendo, porque cada vez você ganha. E você acha que você vai ganhar de novo, e aquela dopamina nunca chega, e teu cérebro tá pedindo sempre ela. E a gente fala muito de investimento, como a gente mexe com empreendedorismo, a gente investe muito. E o Coelho já comentou isso, vou falar para você, talvez você não saiba ainda, mas a gente faz investimento na Bolsa. Sim. Que é a gente investir no Banco do Brasil, investir no Itaú, investir em fundos imobiliários, que são empresas sólidas no Brasil. Uhum. Certo? É um investimento de rentabilidade baixa, 1% até menos mensal, não tem como dar muito, se dá acima disso aí, é atípico. E o que acontece? Saiu uma pesquisa há um mês atrás, eu mostrei pro William, ele ficou chocado. O jogo do Tigrinho, que é o jogo de azar, movimentou 7 vezes mais dinheiro do que a Bolsa de Valor brasileira só nesses períodos de 6 meses desse ano. 7 vezes. Pensa comigo pra você ver. Vamos jogar uma conta reta, 1 bilhão na Bolsa, né? Que é um investimento com o futuro, uma coisa certa e exata. O jogo de azar teve 7 vezes esses investimentos a mais. Olha pra você ver. Só durante esse ano, cara. Olha pra você ver onde que as pessoas não estão tem cabimento, cara. Assim, não tem como prosperar desse jeito. Tanto que dentro da minha história, da minha conversão, tinha jogo de azar. Eu além de tudo, eu ainda era viciado em jogo de azar. Por isso que hoje eu falo isso. Sabe por quê, William? Porque eu acredito que do mesmo jeito que eu saí, as pessoas que estão assistindo agora podem sair também. Não, mas justamente o motivo desse podcast aqui, que o Alan trouxe esse podcast, porque se eu e o Alan, a gente saiu lá da escassez... Do fundo do poço. Do fundo do poço. Se nós saímos da escassez, nós podemos trazer mais pessoas para perto da gente. Ó, eu saí, o William saiu, você tá aqui, você saiu. Qual que é a diferença minha, tua, dele, com quem tá assistindo que tá no fundo do poço? Por que ele não sai? Exatamente. Ele tá aqui mostrando que o caminho, primeiro caminho é Deus, o restante será acrescentado. Então, tá fácil sair, é só entregar o caminho dele, a vida exatamente, dele. mas só que muitas vezes tem pessoas nos assistindo agora que o demônio coloca na cabeça dela que nós somos os caretas. E eles são certos. Porque, cara, eu sou careta por pregar a palavra da salvação. Beleza, então deixa eu com a minha caretice. Nossa, isso é pesado, né, cara? Escutar isso, sim. Isso é verdade demais. Mas cara. É a pura verdade, eu tô mundo. Tá normal ser careta. Tá normal. Mas às vezes é careta, esse cara tá viajando. O cara não sabe aproveitar a vida, não sabe... Exatamente, mas só que aí é que tá, né, William? O cara não sabe aproveitar a vida. Mal essas pessoas que falam isso sabem a vida que a gente vive. Nossa, Jesus falou assim na Bíblia, olha, no mundo vocês vão ter aflição, aqui nesse mundo, vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci ele. Então esse bom ânimo, cara, essa certeza, quando a gente deita a cabeça no travesseiro e fala assim, eu posso estar apertado aqui, mas eu sei quem cuida de mim.
Eu sei quem está na frente dos meus negócios. Eu sei para quem eu pedi para abençoar os meus negócios. Eu sei para quem que eu pedi para abrir porta. Sabe o que acontece? Eu vou dormir em paz. A minha consciência é leve, é tranquila. Exatamente. E o meu coração transborda fé. Porque, igual você falou, a pior coisa que tem para uma pessoa, principalmente para aquelas que estão no fundo do poço, para você que está assistindo esse podcast, vou falar uma coisa que é bem forte. A pior coisa não é você estar no fundo do poço. A pior coisa é você ter um poço dentro do seu coração, aonde nada preenche esse vazio. Isso é dolorido. Porque tem pessoas que esbanjam sorriso e que quando deita para dormir não tem paz. Tem pessoas que colocam a cabeça no travesseiro, mas o coração dela tem um buraco gigante. E só existe uma forma, Otívio, você viveu isso, falou isso e contou sua história para nós, só existe uma forma de preencher esse buraco. Cristo. Exatamente. E você falando não tem outra forma de dormir em paz. A gente sabe que a gente é humano, que tipo assim, que a vida que somos com Cristo é uma vida maravilhosa. Porém, todos nós temos dificuldades na nossa vida. Não vai deixar de ter dificuldade, mas só que vai ter alguém ali para te ajudar nas dificuldades. Porque a melhor coisa que tem é você às vezes ter um boleto para você pagar amanhã e hoje você começar a ficar preocupado e você lembrar assim, não, mas eu não preciso preocupar que eu tenho Deus. Só que, cara, você falando isso aí, quem tá assistindo talvez ache esse cara ficando louco, cara. Deus vai pagar um boleto pra mim. Eles não entendem. Eles não conseguem, assim, tem que viver. Eu com o William eu com o William tem essa empatia pelo que você tá falando, que a gente já passou por muito isso. Mas como que a gente vai pagar? Foi. Relaxa, senta aqui, cara. Você tá comigo. E o bom de você ter um ou outro é o seguinte, é igual lá em casa. A minha esposa fala, nossa, e agora que não sei o que? Eu falo, calma, que nós tem Deus, você esqueceu? Eu sempre aquilo que eu tava falando do motorista de ônibus, né? As pessoas conseguem dormir dentro do ônibus. Essa frase eu já ouvi ela, provavelmente também, você que está assistindo o podcast, você já ouviu essa frase, não é minha não. Mas você consegue dormir dentro do ônibus sem conhecer o motorista. Você consegue descansar, dormir dentro do avião sem conhecer o piloto. E às vezes a pessoa acredita que tem Deus, mas não consegue dormir, perde noite de sono, porque fica desesperada. Agora eu deito a cabeça no travesseiro e eu penso, cara, eu sei que ele está no controle da minha vida. Pra que eu vou ficar preocupado? Agora imagina se todo mundo que fosse fazer um voo internacional ficasse desesperado porque não sabe quem que é o motorista. Quem é o piloto. Agora, se não sabe quem é o piloto e descansa, agora eu que conheço Deus, vocês que conhecem Deus, vai passar desespero não de vai forma alguma. Exatamente, e teve uma frase que me marcou muito, você falando isso na minha conversão, quando eu falei, quando Deus teve esse contato comigo, que ele me falou o seguinte, essa foi, tipo assim, foi bem pra mim, sabe? Deus me falou bem pra mim. Ele me falou assim, ó, quanto mais você se desespera, menos fé você mostra ter em mim. E isso me marcou muito, eu guardo isso todo dia, eu lembro dessa frase. Por quê? Porque todo momento a gente se desespera. Todo momento, mas aí eu lembro, cara, se eu desesperar, eu não confio em Deus, hein? Cara, eu tô até arrepiando, olha, eu vou te falar. Jesus, no meio de uma tempestade, os discípulos estavam num barco, e no meio de uma tempestade forte, Jesus vem sobre as águas. Você já deve ter ouvido essa passagem na Bíblia. De Pedro. E Jesus vem sobre as águas. E quando vê ele grita, quem que é você? E Jesus se apresenta ali, né? Uhum. Ele fala assim, mas Pedro fala, né? Mas se é o Senhor mesmo, então faz com que eu também ande sobre as águas. E o que Jesus fala para ele? Pois venha, venha ao meu encontro. E Pedro, ele sai do barco, provavelmente os outros discípulos dizem, maluco, rapaz, isso é uma assombração, o que está acontecendo? Você vai pisar nas águas, você vai afundar. E o que Pedro faz? Sai do barco. Sabe por que Pedro sai do barco? Porque Pedro sabia quem estava chamando ele. Pedro sabia que era Jesus que estava lá. E Pedro vai ao encontro. Porque na hora Pedro não soube, mas quando Jesus fala, Pedro ouve a voz de Jesus e vai ao encontro dele. Só que chega num determinado momento, o que acontece com Pedro? Ele começa a olhar. E o que Jesus fala para ele? Não tira seus olhos de mim. E Pedro, o que faz? Começa a olhar para a água agitada. E ele começa a afundar. Só que Jesus faz? Vai ao encontro dele
e resgata Pedro da profundeza. Ou seja, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, Tibio, nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos do alvo, que é Cristo, e é por isso que nós afundamos. É por isso que nós descemos no fundo do poço. Tem muita pessoa que às vezes ainda nem conhece Cristo, cara, nem conhece Deus. Às vezes tem pessoa assistindo esse podcast que está pensando, mas que Deus é esse? Assim como você falou. Assim como eu falei do palestrante, eu falei, mas que Deus é esse que esse cara tá falando? Eu tenho que conhecer esse Deus. E é só quando conhece que a gente sente essa energia que nós estamos sentindo. Se tem alguém assistindo, meu conselho de coração, e tenho certeza que é o Tibio, do William, conheça esse Deus que a gente está falando. Sim, vai ser libertador. É transformador. É inigualável. E o mais engraçado de quando a gente fala de Deus é o brilho nos nossos olhos. Esse que é o mais engraçado. Sabe por quê? As pessoas, às vezes, não precisam acreditar na nossa palavra. Não precisa. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, no que o William está falando, no que o Alan está falando. É apenas você olhar no nosso olhar e ver o brilho que transmite o nosso olhar. Sabe por quê? A gente não precisa falar que a gente está em Cristo. Porque quem está em Cristo, ele transcende, ele exala. Porque o Espírito Santo, ele te transforma. Ele transforma. E às vezes a pessoa está vendo esse podcast, às vezes está no fundo do poço, passando por uma situação difícil. Às vezes não conhece esse Deus que a gente serve, que a gente adora, mas às vezes também ele conhece, mas tirou os olhos dele, né? A gente tem para dizer para você que é assim como uma árvore cortada. E por mais que as suas raízes ali aprudeçam debaixo da terra, que não há esperança aos olhos das pessoas. Mas é isso que eu estou falando, está na Bíblia. Ao cheiro das águas ela brotará. Dali ela renovará e renovarão os seus frutos, a sua vide. Então, para você que acha que está no fundo do poço, não tem mais esperança, tem sim. É desse Deus que a gente está falando aqui, que vai te dar a mão aí dentro do poço e tirar você. É só entender o que ele quer para sua vida e entregar. Exatamente, porque Jesus já pagou o que tinha para pagar. Já. A conta tá paga. Já tá tudo pago, velho. Então a gente erra porque a gente quer, a gente peca porque a gente quer, porque ele já pagou nossos pecados. Para nos mostrar que existe uma salvação. Tem uma salvação. E pra gente finalizar esse podcast, você tem alguma mensagem que você quer deixar para a turma que está assistindo? A gente já falou aí, a gente falou de empreendedorismo, falou de espiritualidade, que é muito importante. E uma mensagem que você te impacta, alguma coisa que você queira, sabe, deixar marcado para quem estiver assistindo a gente aí? Hoje, a mensagem que eu deixo aqui é a mesma que a gente falou durante esse podcast. Que você pode correr atrás de tudo. Mas se você não tiver Deus no teu coração, esse tudo vai virar nada. Pois apenas Deus preenche o nosso coração e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Top demais. Mensagem perfeita. Então, para quem está começando o empreendedorismo, sem Deus, ele vai sem norte. Sem norte. É por isso que muitas pessoas não dão certo na vida, nas coisas, né? Fala assim, eu começo isso, quebra, eu faço isso, não dá certo, eu tento isso, não dá certo, eu faço isso, não dá certo. Às vezes não dá certo porque ele não está conseguindo direção para aquele que é o criador, né? Porque é uma pessoa que é criada, né? Por isso nós existimos. Até eu gosto de dizer que Deus não existe, porque para existir tem que ser criado, e ele era, ele há de vir, ele é o eterno. Então ele não foi criado, ele é o grande eu sou, né? Ele é o Deus criador de todas as coisas, e nós somos criados, nós existimos, né? Nós somos criados. Então se há um criador e eu sou a criação dele, o que eu devo fazer é: Deus, o Senhor me criou, o Senhor conhece o meu coração, sonda minha mente, o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Agora o que eu preciso é que o Senhor me mostre o caminho que eu devo passar. Sim, e às vezes a gente costuma falar no empreendedorismo que não existe atalhos. Não existe. Deus é um atalho. Porque se você não estiver com ele, você pode ter certeza que o teu caminho vai ser muito mais longo. E a venda nunca vai chegar onde você ouviu. Problema no caminho. Não que com ele não vai haver. Mas vai ser mais fácil. Porque a diferença de tribulação e problema é que, igual Jesus falou, no mundo tereis aflição, né? Tribulação.
Podemos sim passar por profissões, momentos de aflições, mas por problema, normalmente nós caçamos com a própria mão. É comprar um carro, fazer uma dívida gigante, sem que aquele carro vai pagar a dívida e você não saber de onde vai tirar dinheiro para pagar. E naquele momento, Deus não serviu nem de papel para assinar, né? Depois eu nem compreendi, ajuda a pagar aqui, cara. Eu não tava lá, ué, você não me chamou. Não vou fazer esse negócio, não. Cara, coisa boa. Ô, Tibio, nós temos muito te agradecer, cara, pela sua presença aqui, por você ter aceitado esse convite nosso. Foi uma honra receber você aqui, ouvir da sua história. E, tipo assim, por mais que a gente conhece, a gente vai lá cortar cabelo, troca umas ideias, mas aqui você abriu o seu coração, você compartilhou coisas com a gente aqui que nós não sabíamos. Você falou, cara, do empreendedorismo, de como começar, dos problemas que você enfrentou, das lutas que você enfrentou. Muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, às vezes está tentando desanimar, parar, mas cria energia, cria força através da sua história, do que você contou aqui agora, e isso é essencial para outras vidas. Então, assim, o que nós temos aqui é te agradecer, cara, por você ter vindo aqui mesmo de coração. Ter aceitado o nosso convite, né? Vir aqui contar a sua história, que é muito importante, tanto para quem está assistindo, quanto para mim, que o William, que escutou aqui de perto, coisas que a gente não sabia, que foi vivenciado na sua vida, e é impactante, serviu muito para nós também, espero que tenha servido para muita gente que assistiu nós. Sim, eu queria também agradecer a vocês, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão assistindo. Sabe por quê? A gente tem que colocar na nossa cabeça que fazer isso aqui não é fácil. Não é apenas você pegar, colocar o microfone, gravar e fazer, não. É sobre você tirar o teu tempo, porque aqui você está tirando o teu tempo para servir as outras pessoas. E saiba vocês que esse tempo que você está tirando, você está servindo a Deus. Porque quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus. E Deus recompense vocês a todo momento sobre esse servir que vocês se disponibilizou para as pessoas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando você entrega para o próximo, você entrega para Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês, abençoe a carreira de vocês, que esse podcast atinja muitas e muitas pessoas com tudo que vocês ainda têm para entregar. Porque eu sei que ainda está no mínimo, que nunca vai chegar no máximo, porque vocês nunca pararam de buscar conhecimento. E Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigadão mais uma vez, e logo nós vamos chamar de novo aqui pra gente continuar esse assunto, porque esse assunto é grande. A gente tenta encurtar, mas vai falando. Vai ter outro episódio em breve. Amém. Tibio, Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Tudo de bom pra você. Valeu, irmãozão. É nóis. Agora vamos